Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Queridos amigos, vamos continuar estudando o subsídio para confessores e diretores espirituais da Congregação para o Clero, o sacerdote, ministro da Misericórdia Divina. Parte 1, nós vamos ler o mistério da penitência e da reconciliação na perspectiva da santidade cristã. E nós vamos ler hoje esse subtítulos: Importância atual, momento de graça. Um convite urgente. Vai do número 7 ao número 23. Hoje nós vamos estudar esta parte e depois os senhores me apresentarão um resumo, porque isso é para ficar com a vida, um esquema. Importância atual, momento de graça. Um convite urgente, número 7. No início do terceiro milênio, João Paulo II afirmara: solicito ainda uma renovada coragem pastoral para, na pedagogia cotidiana das comunidades cristãs, se propor de forma persuasiva e eficaz a prática do sacramento da reconciliação. Novo Milênio Neunte, número 37. O próprio Papa, João Paulo II, sucessivamente afirmou que era seu intento um solícito relançamento do sacramento da reconciliação, inclusive como exigência de autêntica caridade e de verdadeira justiça pastoral, recordando que cada fiel, com as devidas disposições interiores, tem o direito de receber pessoalmente o dom sacramental. João Paulo II, motu próprio Misericordia Dei, sobre alguns aspectos da celebração do sacramento da penitência. Um convite urgente, como nós já estudamos na semana passada, de estar no seminário. Número 8. A Igreja não anuncia apenas a conversão e o perdão, mas é ao mesmo tempo sinal portador de reconciliação com Deus e com os irmãos. A celebração do sacramento da reconciliação insere-se no contexto de toda a vida eclesial, estando sobretudo em relação com o mistério pascal celebrado na Eucaristia, fazendo referência à vivência do batismo e da confirmação e às exigências do mandamento do amor. É uma celebração alegre do amor de Deus, que se dá a si mesmo destruindo o nosso pecado quando o reconhecemos humildemente. Ela é a Igreja anunciadora, mas também sinal portador da reconciliação com Deus e com os irmãos. Número 9. Começa um subtópico: a missão de Cristo operante na Igreja. A missão eclesial é um processo harmônico de anúncio, celebração e comunicação do perdão, em particular quando se celebra o sacramento da reconciliação, que é fruto da Páscoa do Senhor, ressuscitado presente na Igreja. Soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os tiverdes, lhes serão retidos. A alegria do perdão torna-se uma atitude de gratidão e generosidade no caminho da santificação e da missão. Quem experimentou o perdão
deseja que os outros possam chegar a este encontro com Cristo, bom pastor. Por isso, os ministros deste sacramento experimentam eles mesmos este encontro sacramental, tornando-se mais disponíveis a oferecer este serviço humilde, árduo, paciente e alegre. Se a Igreja opera a missão de Cristo perdoando, os ministros devem exercer esse serviço, muito embora seja humilde, porque implica uma atitude de humildade muito grande, árduo, porque traz a sua fadiga, paciente, porque implica muita paciência e alegria. E aí diz assim, número 10, a prática concreta, confiada e dedicada do sacramento da reconciliação manifesta em que nível um fiel e uma comunidade foram evangelizados. A prática da confissão sacramental, no contexto da comunhão dos santos, que concorre de diversas maneiras para aproximar os homens de Cristo, é um ato de fé no mistério da reconciliação e da sua atualização na Igreja. No sacramento da penitência, fruto do sangue redentor do Senhor, experimentamos que Cristo foi entregue por causa de nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Por isso, São Paulo podia afirmar que Cristo reconciliou consigo o mundo, não levando em conta os delitos da humanidade, e foi ele que pôs em nós a palavra de reconciliação. 11. A reconciliação com Deus é inseparável da reconciliação com os irmãos. Essa reconciliação não é possível sem purificar de algum modo o próprio coração, mas qualquer reconciliação provém de Deus, porque é Ele quem perdoa toda a sua culpa. Quando recebe o perdão de Deus, o coração humano aprende melhor a perdoar e a reconciliar-se com os homens. Aqui eu vejo 2 pontos a pedir que vocês possam estudar, do 10, né? E do 11, que a prática concreta e alegre de confessar-se é o sinal de uma comunidade de cristãos evangelizados. Depois, citando João Paulo II na bula Perit Portas Redentores, a prática da confissão sacramental no contexto da comunhão dos santos, que concorre de diversas maneiras para aproximar os homens de Cristo. É um ato de fé no mistério da redenção e da sua atualização na Igreja. E quando o coração humano aprende melhor a perdoar e a reconciliar-se com os irmãos. Quando? Quando recebe o perdão de Deus. Número 12, um subtópico 12:13 significa abrir-se ao amor e à reconciliação. Cristo urge a um amor sempre mais fiel e assim para uma mudança mais profunda, a fim de que a vida cristã tenha os mesmos sentimentos que estiveram em Cristo Jesus. A celebração também, quando comunitária, do sacramento da penitência, com a confissão pessoal dos pecados, é uma grande ajuda para viver a realidade eclesial da comunhão dos santos. Tende-se à reconciliação plena segundo o Pai Nosso, as bem-aventuranças e o mandamento do amor. É um caminho de purificação dos pecados e também um itinerário para a identificação com Cristo. Este caminho penitencial é de extrema importância, hoje e sempre, como fundamento para construir uma sociedade que viva a comunhão. E aqui cita carta encíclica de Bento XVI, Caritas in Veritatis, que disse: na sua sabedoria, a Igreja sempre propôs que se tivesse em conta o pecado original
mesmo na interpretação dos fenômenos sociais e na construção da sociedade. Isso é importante. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada para o mal, dá lugar a graves erros no domínio da educação, da política, da ação social e dos costumes. Por isso é necessário abrir-se ao caminho da reconciliação. O testemunho e a dedicação dos pastores. Então aqui nós vamos estudar uns tópicos um pouco longos, assim, mais importantes, que vai da 14, 15, 16, 17 e 18. Vem comigo, por favor. Vamos aqui estudar o testemunho e a dedicação dos pastores. A respeito disso, o pecado original provocou essa ferida, e não levá-la em conta é não reconhecer que o homem precisa do médico, que é Cristo, que perdoa os pecados, hein? Número 14. Em todas as épocas da história eclesial, encontram-se figuras sacerdotais, que são modelos de confessores ou de diretores espirituais. A exortação apostólica Reconciliatio e Penitência recorda São João Nepomuceno, São João Maria Vianney, São José Cafasso e São Leopoldo de Castelnovo. Bento XVI, no discurso à penitenciária apostólica, acrescentou São Pio de Pietrelcina. Ao recordar estas figuras sacerdotais, João Paulo II comentava na Reconciliatio e Penitência, vamos ler: desejo igualmente prestar homenagem à inumerável pleiade de confessores santos e quase sempre anônimos, aos quais se ficou devendo e a salvação de tantas almas, por ele ajudadas na conversão, na luta contra o pecado e as tentações, no progresso espiritual e, em definitivo, na santificação. Não hesito em afirmar que os grandes santos canonizados saíram geralmente destes confessionários, e com os santos, o patrimônio espiritual da Igreja e o próprio florescimento de uma civilização impregnada de espírito cristão. Honra seja, portanto, a este silencioso exército de irmãos nossos que bem serviram e servem cada dia a causa da reconciliação, mediante o ministério da penitência sacramental. Número 15. Atualmente, em muitas igrejas particulares, sobretudo nas basílicas menores, nas catedrais, nos santuários e em algumas paróquias mais centrais das grandes cidades, observa-se uma resposta muito positiva por parte dos fiéis ao esforço realizado por parte dos pastores de oferecer um serviço assíduo do sacramento do perdão. Se pelo sacramento da penitência reconciliam os pecadores com Deus e com a Igreja, esta mesma celebração penitencial pode dar espaço para o serviço da direção ou aconselhamento espiritual, para guiar os fiéis cristãos no caminho vocacional, contemplativo, de perfeição e de missão. Aqui, então, nós temos que, nas grandes igrejas, se procura o sacramento da reconciliação e algumas vezes, quase que sempre, ou não tanto, mas uma direção, um aconselhamento. Número 16. Os múneras sacerdotais estão estreitamente ligados entre si para o benefício da vida espiritual dos fiéis. E aqui ele vai citar Pastore da Vobis de João Paulo II. Os presbíteros são na igreja e para a igreja uma representação sacramental de Jesus Cristo, cabeça e pastor. Proclamam a sua palavra com autoridade, repetem os seus gestos de perdão e oferta de salvação, nomeadamente com o batismo, a penitência e a Eucaristia,
exercitam a sua amável solicitude até ao dom total de si mesmos, pelo rebanho que reúnem na unidade e conduzem ao Pai por meio de Cristo no Espírito. Número 17. Neste sentido, a exortação apostólica Pastori Dabo Vobis convida os ministros a fazerem uso desta prática, como garantia de sua vida espiritual. Também os padres precisam se confessar, né? Gostaria de reservar uma palavra especial para a penitência, para o sacramento da penitência, do qual os sacerdotes são ministros, mas devem ser também beneficiários, tornando-se testemunhas da misericórdia de Deus pelos pecados. Retomo aqui quanto escrevi na exortação Reconciliatio e Penitência. A vida espiritual e pastoral dos sacerdotes, como a dos seus irmãos leigos e religiosos, depende da qualidade e, no seu fervor, da prática pessoal assídua e conscienciosa do sacramento da penitência. Nenhum sacerdote que deixasse de se confessar ou se confessasse mal, o seu ser padre e o exercício do seu sacerdócio, bem cedo, ressentir-se-iam, e disso se daria conta a própria comunidade da qual ele é o pastor. Número 16, citando Reconciliatio e Penitência 31. Mas, quando tenho a grata certeza de que Deus me perdoa, sempre de novo, como escrevia Bento XVI, deixando-me perdoar, aprendo também a perdoar aos outros. Bento XVI, Carta aos Seminaristas de 2010. A fecundidade apostólica, diz no número 18, provém da misericórdia de Deus. Por isso, os planos pastorais seriam escassamente eficazes se a prática sacramental da penitência fosse subestimada. Deve ser atribuída a máxima atenção pastoral a este sacramento da Igreja, fonte de reconciliação, paz e alegria para todos nós que necessitamos da misericórdia do Senhor e da cura das feridas do pecado. O bispo não deixará de recordar a todos aqueles que, em razão do ofício, é requerido o cuidado das almas, o dever de oferecer aos fiéis a oportunidade de se abeirarem da confissão individual. Encarregar-se-á de verificar também que sejam efetivamente dadas aos fiéis as maiores facilidades para poderem confessar-se. Considerado à luz da tradição e do magistério da Igreja, o laço íntimo que existe entre o sacramento da reconciliação e a participação na Eucaristia, sente-se hoje uma necessidade cada vez maior de formar a consciência dos fiéis para participarem digna e frutuosamente no banquete eucarístico, abeirando-se em estado de graça. Então aqui nós vimos o testemunho e a dedicação dos pastores e o desejo de formar os fiéis para aproximar-se sempre que possível e necessário do sacramento da reconciliação e, por isso, uma disponibilidade dos padres em atender. Número 19 e 20 falará sobre o exemplo do Santa Cura d'Ars. Vamos ler. São João Maria Vianney. O exemplo do Santo Cura d'Ars é muito atual. A situação histórica daquele momento não era fácil, por causa das guerras, da perseguição, das ideias materialistas ou secularistas. Em sua chegada à paróquia, era bem escassa a frequência ao sacramento da penitência. Nos últimos anos de sua vida, a frequência chegava a ser maciça, inclusive por parte dos fiéis vindo de outras dioceses. Para o santo cura, o ministério da reconciliação foi um longo martírio que produziu muitos frutos muito abundantes e vigorosos.
diante da condição de pecado, dizia: não se sabe o que se deve fazer, só se pode chorar e rezar. Mas ele não vivia senão para os pobres pecadores, na esperança de vê-los converter-se e chorar. A confissão frequente, inclusive, quando não se tem pecado grave, é um meio recomendado constantemente pela Igreja, com o objetivo de progredir na vida cristã. Cita mais uma vez João 23. 20. João Paulo II, na carta aos sacerdotes da quinta-feira de 1986, Quinta-feira Santa, para comemorar o segundo centenário do nascimento do Santo Cura, reconhecia que a dedicação incansável ao sacramento da penitência foi, sem dúvida alguma, o que manifestou o carisma principal do Cura d'Ars e o que o tornou justamente famoso. Será bom que este exemplo nos impulsione nos dias de hoje a dar novamente ao ministério da reconciliação toda a importância que lhe corresponde. O próprio fato que um grande número de pessoas, por diversas razões, parecem privar-se totalmente da confissão, isso é sinal de que se tornou urgente atuar toda uma pastoral do sacramento da reconciliação, levando os cristãos a redescobrirem incessantemente qual as exigências de uma verdadeira relação com Deus, o sentido do pecado em que se dá o fechamento ao mesmo Deus e aos outros, a necessidade de converter-se e de receber mediante a Igreja o perdão com o dom gratuito do Senhor, e ainda as condições que se requerem para celebrar bem o sacramento, superando os preconceitos, os falsos temores e a rotina em relação ao mesmo. A situação como se apresenta requer ao mesmo tempo que fiquemos muito disponíveis para esse ministério do perdão, prontos a dedicar-lhe o tempo e a atenção necessárias, e diria mesmo, a dar-lhe a prioridade em relação a outras atividades. Olha só, a outras atividades, dar prioridade a elas, não a escutar confissões. Os fiéis reconhecerão desta maneira a importância que nós lhes damos, como sucedia com o Cura d'Ars, João Paulo II, etc. E agora, para terminar, dos números 21 até o 23, Ministério de Misericórdia. Ministério, minis menos ter 3. É um serviço, doação, oferta gratuita e amorosa a Deus, de estar dispostos a reconciliar os irmãos. O 21. O Ministério da Reconciliação, exercitado com grande disponibilidade, contribuirá a aprofundar o significado do amor de Deus, recuperando o sentido do pecado e das imperfeições como obstáculos ao verdadeiro amor. Quando se perde o sentido do pecado, rompe-se o equilíbrio interior no coração e dá-se a origem a contradições, conflitos na sociedade humana. Somente a paz de um coração unificado pode dissipar guerras e tensões. Diz assim Vaticano na Gaudium et Spes 10. Os desequilíbrios de que sofre o mundo atual estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que se radica no coração do homem, porque no íntimo do próprio homem muitos elementos se combatem. Número 22. Este serviço de reconciliação, exercido com autenticidade, será um convite a viver em sintonia com os sentimentos do coração de Cristo. Isto é uma prioridade pastoral, enquanto que é viver a caridade do bom pastor, viver o seu amor para com o Pai no Espírito Santo, ao seu amor para com os homens, até entregar em imolação a própria vida. Para retomar ao Deus amor, é necessário o convite ao reconhecimento do próprio pecado, sabendo que Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas.
Disso deriva a alegria pascal da conversão, que suscitou santos e missionários em todas as épocas. Então esse tópico diz, né? O serviço do confessionário é um convite aos cristãos viverem em sintonia com os sentimentos do Sagrado Coração de Jesus. 23. Essa atualidade do sacramento da reconciliação aparece também na realidade da Igreja peregrina, que simultaneamente santa e sempre necessitada de purificação, exercita continuamente a penitência e a renovação. Lumen Gentium 8. Por isso, citando agora de novo, a Igreja olha para Maria, que brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus. Ainda peregrino, até que chegue o dia do Senhor. Então aqui está essa primeira parte que se trata da importância atual, momento de graça, um convite urgente a ministério da reconciliação ser dada ao povo de Deus. Pois bem, queridos, agora os senhores terão um tempo para fazer um belo esquema resumo disso tudo, porque isso tem que ser guardado para vocês aprofundar na vida. Espero que vocês aproveitem do tempo antes que depois não tenhamos tempo, porque o ministério é muito exigente para estudar esses documentos que são subsídios maravilhosos para que a gente possa crescer enquanto ministros ordenados, tá bom? Espero que vocês entendam aqui que esta parte 1, que fala sobre o sacramento da reconciliação, tem alguns tópicos que são muito importantes. Nós vimos o primeiro, importância atual, momento de graça, vamos ver linhas fundamentais e algumas orientações práticas. E depois vamos estudar também o que é e como fazer a direção espiritual, aquilo que é necessário, tá bom? Espero que vocês aproveitem então, tá bom? Estudar, estudar, estudar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.